região havia os caldeus, havia os sumérios, havia alguns povos, os arameus, havia alguns povos que habitavam essa região e que eram aparentados, porque tinham um ancestral comum, um ancestral Sem, que deu a eles esse tipo de cultura e esse tipo de língua. Então as línguas deles têm uma diferenciação, mas ao mesmo tempo que elas são diferentes, elas têm alguma coisa em comum. Por exemplo, exatamente, o hebraico e o árabe têm algum parentesco. Inclusive eles são escritos numa direção diferente da nossa. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Aliás, nós escrevemos da direita para a esquerda. Eles escrevem da esquerda para a direita. Um árabe ou um judeu, ele começa o livro por aqui, ó. Não de lá para cá, mas sim daqui para lá. E aí você vai vendo características que unem eles, que tornam eles um povo aparentado. Então temos o quê? Quando Abrão é chamado, Abrão falava que língua? Ele não falava o hebraico já. O hebraico é uma evolução da língua que ele falava nessa época. Provavelmente ele falava sumério, ele falava caldaico, alguma língua primitiva que não chegou até nós. Então, inclusive, a linguagem que chega até nós, dessas línguas mais primitivas, são as que são encontradas. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Aqui, ó. Vê só essa aqui é apresentada no outro vídeo. Essa tábua aqui, exatamente, onde foi gravada essa forma de escrita. Essa forma de escrita é chamada escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme é das escritas mais antigas da humanidade. Então, quando Abrão ele é chamado de outros caldeus, qual a língua que Abrão usava? Provavelmente um caldaico, um sumério, e com a escrita cuneiforme, porque é a escrita típica dessa região. E aí você vai ver o seguinte: ele peregrina pela terra, ele entra em Canaã, ele entra aí na região da Palestina, já haviam povos lá. Que língua que eles falavam? Uma outra língua que está registrada também em outras formas de escrita. Tem um outro mapa aqui que mostra as bibliotecas da antiguidade. Por exemplo, em uma cidade chamada Biblos, que é também nessa região, foram encontradas diversas tábuas com uma escrita semelhante a essa aí. E aí cada região dessa tinha a sua própria fala, sua própria língua, e muitas das vezes aproveitavam o mesmo sistema de escrita. Você vê, por exemplo, hoje, isso aí é uma situação que é extremamente comum, extremamente normal. Você tem português, você tem francês, italiano, espanhol e romeno. Essas 5 línguas são descendentes de uma língua comum, do latim. E o latim, de certa forma, é aparentado com o grego. Pelo menos eles usam o mesmo tipo de letras, essas letras aqui que nós usamos, do sistema de alfabeto, de origem fenícia. Os fenícios que deram origem a esse tipo de letra, e essa letra foi aproveitada por esses diferentes povos, cada um deu uma modificação a ela, colocou a sua própria língua pessoal nela, mas aproveita o mesmo sistema de escrita. Uma língua só, que é o latim, deu origem a 5 línguas, cada uma porque cada povo começou a falar no latim, mas preservando características da sua antiga língua, que não tinha escrita. Então, quando um povo é dominado por outro e a língua é imposta a ele, ele acaba modificando aquela língua na sua fala. E aí surge uma língua nova, aparentada com uma língua ancestral. Então temos, por exemplo, aqui a questão do hebraico. Abrão, chamado dos caldeus, usava provavelmente uma escrita cuneiforme. Peregrina pela terra, tem contato com os cananeus, né? Aí o povo, Isaac nasce. Depois de Isaac, Jacó se muda para Padã Arã. Aí já tem outra cultura aqui, a região de Padã Arã, a região ao norte aqui. Isso aqui é o chamado fértil crescente, ou crescente fértil, alguns falam o contrário. Aqui Padã Arã está no norte da região. Uma outra cultura, uma outra forma de fala, uma outra forma de língua. Aquela língua que Abrão trouxe da sua terra, com certeza já sofreu um processo de modificação na peregrinação, na permanência em Canaã, no contato com povos que falavam outra língua, né? Depois os descendentes dele, que aí já não vão ter todo aquele traço cultural dele, mas vão sofrer modificações. Isaac, quando tem os filhos de Isaac, né? Jacó e Esaú. Você percebe que você percebe que Isaac tem um cuidado extremo para que seus filhos não se relacionem com as filhas dos cananeus?
Eles não querem que eles se casem ali. Inclusive foi muita tristeza para Isaac e para Raquel, né? Para Isaac e Rebeca. Para Isaac e Rebeca, quando Esaú se casa com filhas deles. Por quê? Porque o traço cultural daquele povo contrastava muito com a cultura que eles tinham trazido desta região. Eles iam se misturar, iam se miscigenar. Com essa miscigenação, os traços culturais que eles trouxeram desta descendência iam ser completamente apagados, ia se perder completamente. Então, qual é o zelo que eles têm? Em não permitir. Foi chamado por Deus, eles tinham cuidado de zelar pelo que ele acreditava. Aquele povo cananeu daquela região estava sob essa maldição. O que acontece? O que essa maldição? Não é que essa maldição conduziu eles a ser assim, mas essa maldição recaiu sobre eles por eles serem assim, por eles terem essas práticas de bestialismo, práticas de cultos da fertilidade, prostituição sagrada, diversas práticas que depois vão ser condenadas e vai ser de tal forma objeto de julgamento, de juízo, que o povo de Israel será autorizado a matar essas pessoas. Eles vão acabar com essa população para adentrar essa terra e para possuir a terra e modificar essa situação histórica. Então o que acontece? Isaac e Rebeca tomam todo cuidado para que seus filhos não se relacionem ali. Para quê? Manter os traços culturais. Então quando Jacó vai para Padã Arã, se casa lá, né? Raquel e Léia e as duas outras concubinas voltam, você vê toda essa trajetória e essa descendência, né? E essa continuidade de gerações vai trazer modificações, isso sobre a cultura ancestral anterior, até o momento em que, quando o povo de Israel desce para o Egito, eles já têm um traço cultural definido, eles já têm uma característica própria. Eles são os 12 filhos de Jacó, os peregrinos na terra. Inclusive Abraão, quando chega em Canaã, ele é chamado pelos cananeus de Éber, filho de Éber. E o que é esse filho de Éber? Estrangeiro. Da onde vai vir? Hebreu. Hebreu, o nome hebreu tem na sua raiz o sentido de ser estrangeiro. Estrangeiro na terra, peregrino. Então, quando os 12 descem para o Egito, eles estão no Egito, mas não estão completamente inseridos naquela sociedade. Eles são uma sociedade à parte. Eles são diferenciados dos egípcios. Eles estão presentes na terra deles lá, ficam na terra de Gósen, mas com características já próprias deles. Por isso que quando sobe um novo faraó, inclusive existe uma tese histórica dizendo que na época em que José é eleito vizir no Egito, o povo nativo do Egito estava em decadência. E o povo que estava governando a região em que José estava localizado era um povo estrangeiro chamado os Ixos. Ixos aparentados também com os semitas, aparentados também com os israelitas, também de origem semita. Então haviam o quê? Características semelhantes. Por exemplo, você no próprio país, no nosso país, você percebe isso. Você vê que o nordestino tem um traço, uma pessoa do sudeste tem um outro traço, uma pessoa do sul já é outra. Se você pegar todos eles, com alguma dificuldade às vezes, mas consegue se identificar. Olha, eu sei que esse camarada aqui é do Nordeste, ou do Norte, porque o Norte também foi bastante povoado por pessoas do Nordeste. Não, esse aqui, pelo jeitão dele, pelo traço, a fisionomia dele, carioca. Você distingue, distingue um do outro. Agora você pensa essa situação, isso aí dentro de um próprio país. Você pensa isso com povos completamente diferentes. Povos de criação, de cultura, língua, hábitos também diferentes. O espanhol e o português é bem assim, próximo. Inclusive são línguas faladas na Península Ibérica. O espanhol você entende a maioria das palavras. Entende quase tudo. Porque eles estavam numa mesma região, da Península Ibérica, vizinhos. Havia uma diferenciação, porque os portugueses e os espanhóis tiveram origens diferentes, foram invasões diferentes, mas eles se apropriaram da mesma língua. Então eles tiveram uma aproximação no seu modo de falar. Isso aí parte de tudo desse povo aí, né? Exatamente, a origem é aqui. Sem Cã e Jafé iniciaram aqui. Por exemplo, as populações que vão dar origem a essas populações de hoje da Europa, que vão influenciar na nossa, os portugueses, vieram dessa região também.
também migraram dessa região, os indo-europeus chamados, que eram uma raça que emigrou desta região e levou essas características para a Europa. Então o que acontece? Quando a gente fala de língua hebraica, onde nasce? Qual é a nascente? Como a gente estivesse buscando um grande rio e a gente quer saber qual é a nascente. Um grande rio, às vezes a nascente dele é um olho d'água, né? O São Francisco, né? Um outro rio qualquer, às vezes que mais à frente vai ser um rio caudaloso, um rio gigante, mas às vezes a origem dele é um olho d'água. Aí sofre mistura, né? Exatamente, aí outros que entram, a mesma coisa é aqui. A origem dessa língua, desse povo, dessa nação, é um olho d'água chamado Abrão, que teve origem em uma outra região, trouxe características dela, sofreu modificações, até que quando o povo de Israel está no Egito, depois de todo esse contexto histórico, ali está já se condensando a língua hebraica, o idioma hebraico. Ele já tem uma língua que pode ser diferenciada da língua dos egípcios. Tem uma cultura que pode ser diferenciada da cultura dos egípcios. E quando eles são tirados de lá, isso se torna muito mais marcante ainda para eles. Quando o povo peregrina do Egito e chega até Sinai, e em Sinai é entregue a lei, e Moisés grava aquelas leis na tábua, ali traços culturais estão sendo completamente definidos ali. Aquilo que havia ainda de mistura de outros povos, de outras raças, de outros cultos, tem que ser completamente extirpado. Aquilo ali foi um evento extraordinário para Israel. Marcou o início de Israel como uma nação. Ali eles estão uma nação ainda sem terra, peregrinando, mas já tem características de uma nação. E ali temos a definição do idioma hebraico e a escrita hebraica. Inclusive, em outro lugar aqui, eu tinha uma figura onde mostra uma escrita hebraica antiga, um hebraico arcaico. Eu não vou procurar agora, porque provavelmente eu não vou achar, mas em outro momento eu mostro para você. Uma escrita hebraica, aqui ó, já sorte de achar. Essa escrita aqui, essa escrita é uma escrita hebraica bastante arcaica, bastante antiga na história. Parece que esse manuscrito. Exatamente. Aí o que acontece? É desta origem, com esta forma, é que na evolução histórica vai dar origem ao hebraico que conhecemos. A língua hebraica que hoje podemos ter acesso através, por exemplo, de uma Bíblia interlinear. Você pegar uma Bíblia interlinear, você vê lá as consoantes hebraicas, os sinais que foram inseridos depois, a gente vai ver isso aqui na apostila mais para frente, que são os sinais maçoréticos, mas você tem a forma que ela ganhou ao longo da história, a forma final que ela tem hoje, que tem origem de uma forma dessa aqui, por exemplo, mais arcaica. Então, com isso, temos um entendimento de como nasceu a língua, que vai ser a base para o Antigo Testamento. Então, a base do Antigo Testamento é hebraico, que teve essa evolução histórica até chegar onde chegou. Quem começou, na verdade, a desenvolver a Bíblia foi Moisés, né? Moisés. A partir de Moisés surge o registro, porque antes disso Moisés havia... falava direto com Deus, então Exatamente. teve mais revelação, né? Deus Teve mais revelação. Deus passava para o povo. Então, Isso, exatamente. Moisés foi o homem mais... O homem, assim, com mais, vamos dizer assim, mais relevância, mais acesso a Deus, e que é uma pessoa fundamental para o testemunho. Depois de Adão, só veio, acho que Moisés. falou com Abraão uma ou duas vezes ali, né? Exatamente. Poucas vezes assim na época de sacrificar, e na época de sair da terra, e foi... O tipo de contato que Moisés teve com Deus foi singular. Foi assim, de personagens bíblicos de maior relevância, a gente coloca Cristo, Senhor Jesus Cristo, que é o objetivo de toda a Escritura Sagrada, foi profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento, e é o cumprimento no Novo, mas abaixo de Cristo, Moisés. Aí Cristo coloca João Batista como o maior dos nascidos dentre os homens. Só que na questão literária, a gente não tem constrangimento de dizer que é Moisés. Afinal de contas, João Batista não escreveu nada. João Batista proclamou o Messias, foi o precursor. Pelo prestígio. Pelo prestígio, exatamente. É o maior, né? Isso, exatamente. A obra que ele desempenhou. Mas por questão de texto bíblico, questão escriturária, temos Moisés. Moisés, a grande figura do Antigo Testamento, e Cristo, a figura universal, mais presente no Novo Testamento. Então, com isso temos a língua hebraica, né? A língua hebraica, a sua origem e o desenvolvimento. Depois, no Antigo Testamento, temos outra língua que também influencia,
também influencia e está presente em alguns textos. Na página 3 diz aqui, ó, Daniel 2, 4 ao 7, Esdras 4, 8, 6, 8 ao 6 e o 18, 7, 12 ao 26, e Jeremias 10, 11, textos escritos em aramaico. Textos esses que foram escritos em aramaico. Agora, qual é a situação do aramaico? A gente viu, por exemplo, quando eu falei acerca de Abraão, que foi chamado de um dos caldeus, e peregrino pela terra, eu falei que havia alguns povos aparentados aí, dentre os povos, os arameus, que é um povo nômade, um povo que circulou por muitas, diversas regiões, e que em algum momento conseguiu a supremacia nesta região, que era a região mais importante aqui do Oriente Médio, juntamente com o Egito, já na África, né? Mas essa região aqui é uma região das mais importantes, chamada Mesopotâmia, né? Que eu já até no outro vídeo coloquei, terra entre rios, Mesopotâmia, que é o rio Tigres e o Eufrates, no meio que é chamado de Mesopotâmia. E os arameus, em algum momento da história, chegaram ao poder nessa região. Quando eles chegam ao poder, eles impõem a cultura deles. Quando há essa imposição da cultura, há a difusão da língua. E a língua deles é o aramaico. Então, a tendência de todo tipo de povo, né? Impor a sua cultura, impor a sua língua. Os gregos não fazem impor. De qualquer forma, mas a gente que não pode deixar. Quer impor. Exatamente. Aí cada um tem que defender as suas características, defender o seu aspecto cultural e não permitir essa imposição. Mas nessa situação, por exemplo, a gente vê ao longo da história isso sempre aconteceu. Nessa época do Antigo Testamento, tendência de governo. Tendência de governo. Governado de povo. Exatamente. Em 722, Israel vai ser levado pelos assírios, um povo que habitava essa região aqui. Vai dominar Israel, vai levar em cativeiro e não vai haver retorno de Israel, porque houve uma miscigenação, eles se misturaram com outras raças. Judá vai permanecer, e mais ou menos 500 e pouco antes de Cristo, eles são levados para a Babilônia. Aí o que acontece? Quando eles são levados em exílio para a Babilônia, eles preservam a cultura deles, o hebraico. Como? Através principalmente das sinagogas, que começa a nascer já no contexto da Babilônia, depois é estabelecida em Israel, de uma forma muito mais, de uma forma oficial. Esdras é o grande referencial desse movimento, e esse movimento de estudiosos dentro de Israel preserva a cultura, preserva a língua, preserva os escritos, preserva o culto, as tradições. Eles tratam de manter vivo a tradição, mas o povo em geral, eles acabam se misturando com os povos que eles estavam tendo contato, exatamente por causa do convívio. Então, no dia a dia, o povo de Israel, depois que foi levado para o exílio da Babilônia, foi levado em exílio para esta região, eles não têm mais a língua hebraica como uma língua da fala do dia a dia, uma fala comum, porque os povos com quem eles estavam se relacionando falavam em aramaico. Então, para você se relacionar com eles, você tem que falar em aramaico. Tem que aprender e acabar. Vamos colocar uma situação aqui, eles vão comprar legumes. Se eles chegar falando em aramaico lá no lugar onde eles iam comprar os legumes, eles não iam comprar nada, porque o povo de lá falava em aramaico. Se eles chegassem falando hebraico, eles tinham que falar em aramaico, principalmente porque eles eram os escravos, eles eram dominados e aqueles eram dominadores. Hoje a gente tem uma certa dificuldade por não saber entender inglês, nem falar nem inglês. Exatamente, isso aí causa bastante limitação. Causa bastante limitação. Você vê, naquela época, o aramaico, por ser a língua do povo dominante, era uma língua do comércio. Então os povos tinham as suas línguas, mas juntamente com elas tinham que agregar o aramaico, para poder se relacionar com a nação dominante. Hoje, a situação é do inglês. Por quê? Por causa da Revolução Industrial, que começou principalmente na Inglaterra, e que estabeleceu várias redes de comércio ao longo do mundo. E colonizou um dos países mais poderosos, que é o país mais poderoso da atualidade, Estados Unidos, colonizado pelos ingleses. Então, quer dizer, a difusão da língua inglesa é internacional. Então, você tem que ter a sua língua e agregar o inglês, para você se relacionar internacionalmente. Na sua terra, exatamente, na sua terra, falando só em português, está ótimo. Você vai para todo lugar. Mas sai daqui para você ver. Poucos lugares para falar português. Portugal, Moçambique, Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe.
e lá em Portugal, em Macau, na China.